Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Olá, Sérgio. Como é que vai isso, Paulo? Tudo bem? Tudo bem? Como é que é? Como é que vai a calamidade? Nós ainda estamos a fazer o programa neste formato, porque somos pessoas conscientes e temos noção de que não temos espaço para ter 2 metros de distância entre cada um de nós e continuamos a fazer a nossa hora de Ares via Zoom. Exato, zoomemos. Resumemos, sim. Prestando desde já o nosso preito ao nosso produtor, o Kim Almeida, que se vai ver em Bolandas para fazer estas montagens, sempre a colocar ao dia certo ali, traz-me matematicamente o programa. Hoje temos um convidado. Temos um convidado, sim. Antes de apresentarmos o nosso convidado, falta subscrever, ativar o sininho de notificação, aqueles rituais normais de vídeos de YouTube. Sim, os sininhos. O quem há de acertar, o Ricardo há de estar a pensar que lunáticos, mas o nosso produtor consegue pôr mesmo um sininho vermelho. Um sininho, é verdade. Portanto, partilhar, subscrever, gostar. Exatamente. Então hoje vamos ter o Ricardo Macedo da Encadeamentos. Exatamente. Uma associação para a defesa do património. Ele próprio nos irá definir melhor, porque é um longo acrónimo e eu não quero incorrer no risco de não estar a definir corretamente, mas antes de passar a palavra, vai ser uma série de programas em que nós vamos ter vários convidados, alguns, que faça esta questão da pandemia, do Covid-19, etc., tendo projetos que estavam em curso e tendo determinado tipo de atividades, e isso é uma das coisas que eu acho que disse no último Hora de Ares, que ainda foi com o Coronel Carvalho, foi que nós íamos agora dedicar um bocadinho o nosso programa a divulgar os projetos das pessoas, para que, dentro da nossa modesta disseminação, elas apresentem não só os seus projetos, mas também as suas alternativas e os seus pensamentos como onde enfrentar estas situações. Por vezes isto não é levado a público, fica um pouco confinado, passo a expressão, nos gabinetes, etc. E pronto, é um dos nossos contributos que nós queremos fazer para quem connosco trabalha e que aceita os nossos convites e que também partilhamos as mesmas maneiras de pensar, os mesmos gostos. O Ricardo já nos conhecemos e somos amigos há uns anos. Vai estar a conhecer o Paulo. Não há formalidades entre nós, por isso... Não, eu por acaso lembro-me de ver o Ricardo num encontro. Exatamente. Conheceram-se há uns anos, na ESE. Exatamente. Conheceram-se num evento que há bocado o Ricardo em off, por uma questão de memória, que eram os encontros sazonais do Patrimónios, Artes e Culturas que organizámos na ESE e estavam presentes, exatamente. Paulo, agora que feitas as apresentações, eu vou passar a palavra ao Ricardo. Ao Ricardo, sim. Para nos falar do projeto, e penso que o Ricardo nos pode depois pôr mesmo em backup, se quiser, as imagens que estávamos a testar há bocado. Nós não fazemos este guião, portanto, esta é uma conversa completamente informal. Ricardo, estás à vontade. Sim. Portanto, dizer olá a todos os que nos estão a acompanhar, agradecer o convite aqui da Hora de Ares de poder estar a apresentar um pouco em Encadeamentos, e ainda há pouco em off estávamos a falar sobre estes mesmos seminários do Património, Artes e Academia, porque já tivemos o prazer de estar como participantes na plateia, e a Associação Encadeamentos já foi convidada. Exatamente. E eu, por questões laborais que me obrigaram a estar no estrangeiro num outro evento, não pude estar eu presente. Teve o doutor André Mariani, que é um colega nosso,
bastante ativo, também um académico que acabou agora de defender a sua prova de doutoramento e, portanto, a quem eu saúdo e dou-lhe os parabéns publicamente. E saudamos aqui todos, porque conhecemos o André nesse dia também. E portanto eu estava em falha com o Sérgio num convite formal não ter podido comparecer e agora tentar aqui compensar um bocadinho essa situação. A Associação Encadeiamentos é um projeto que surgiu inicialmente de uma forma muito naif, muito simples, da parte de um sonho de alguns alunos da Faculdade de Letras na altura, colegas meus de Arqueologia, que juntamente com colegas de História verificamos algo que infelizmente ainda não foi colmatado, que é a qualidade das atividades feita em espaços públicos ainda não é aquilo que nós gostaríamos de ver disponível para o público. Temos muita oferta no mercado, temos um mercado de património e de turismo muito virado para eventos, mas os eventos a nível de história, eu costumo dizer, são muitas vezes, a história é o parente pobre, é o bombo da festa, utiliza-se o nome e a ideia de algo grande e magnífico, para depois, quando se vai a espremer, aquilo tem muito pouco sumo. Claro que temos que ter uma noção que, de um ponto de vista académico, não podemos estar com tanto detalhe como gostaríamos para certas coisas. No entanto, temos que arranjar aqui um compromisso entre aquilo que está completamente errado e que nós temos que aí sim fazer a disseminação da informação válida do que é a história, aquilo que nós sabemos academicamente, porque a argumentação de que alguns criativos dos comentários dizem tu não estiveste lá para saber, e eu, pois, mas existe muita gente, que não sou só eu, outros colegas meus e outras pessoas que escreveram umas coisas e que dedicam a vida a estudar sobre isto, portanto, esses se calhar têm uma noção mais próxima do que estar a dizer tu não estiveste lá para saber, e portanto, eu como arqueólogo que sou de formação, eu digo muitas vezes que nós no passado, nós não vamos saber o passado, nós vamos tentar conhecer o passado o melhor possível, nós pomos a cabeça de fora, na janela do tempo que conseguimos ter quando temos contacto com materialidades, quando temos contacto com livros, temos que depois fazer um trabalho que sim somos nós treinados de crivagem do conteúdo, saber filtrar o que é que se pretendia dizer, o que está direto e o que é subentendido, que às vezes não se pode dizer ou que se pretende. Portanto, isto é um trabalho de quem trabalha com os documentos, com os materiais, tem que saber fazer. E, portanto, o público em geral que tem a avidez de conhecer a história e o património, realmente precisa de alguém que ajude a mediar este conhecimento, porque o que em termos práticos acontece, e eu não tenho nada contra, é que existe teatro, existe cinema, existe televisão, são ótimos meios de disseminação. O problema é algo que é crónico e não é português, é mundial, é que os consultores são pouco consultados, porque dizes que dá muito trabalho. Muitas vezes os consultores são tidos como uma barreira e não como alguém que poderia ser parceiro. E, portanto, em cada Desculpa interromper, Ricardo. Por acaso eu e o Sérgio já falámos desse assunto. Às vezes os consultores estão lá e os diretores e realizadores não Isso aconteceu comigo. Não querem saber. Aconteceu comigo. Nós já trabalhamos com algumas produções nacionais, apoiamos recentemente um filme que chegamos a pôr em causa se íamos depois deixar a nossa imagem estar associada ao filme ou não. Depois muitas guerrinhas de que, por nós acharmos que o filme passou a ser ficção e não histórico, inicialmente disseram-nos vai ser um filme de ficção, é só a temática e tal, e os equipamentos não precisam de ser todos direitos, não precisam de ser corretos. No final, numa conversa em off, dizem, pois, mas nós vamos lançar o filme em setembro, que é para depois as escolas irem ver o filme. E eu digo, então é ficção e vamos vendê-lo às escolas. Ricardo, eu não me atrevo a perguntar qual é o filme, mas posso perguntar... Não há problema, é fácil porque está nas nossas redes sociais. O filme é o Viriato, tem ali alguma criatividade depois. Qual dos Viriatos?
Porque há dois. Aquele que nós falámos, professor. Deve ser o. Porque há um que foi... o Mad Max. Não sei. Deixa-me cá ver. Eu e o Sérgio chamamos carinhosamente de Mad Max lusitano. Pronto, há um que foi feito pela Municipalidade de Viseu, que teve grupos envolvidos e esse tinham algumas coisas. O outro é um que foi já lançado em cinema. Até posso procurar depois o trailer e pôr aqui. Mas pronto, não interessa, não vamos agora estar a falar. Ricardo, é que como há dois, mas um deles é um clipe e o outro é um filme. O filme não é que tinha o pessoal do Oliveira do Hospital? Sim, exatamente, é esse. Okay. Que disseram-me que essas pessoas não estariam mais envolvidas no projeto, que já tinham desistido e que, portanto, eles estavam a precisar de gente para colocar materiais e ter pessoas. E então, aparentemente, pronto, são opções diferentes. Eu chegou a um ponto em que, pronto, ajudamos naquilo que pudemos. É um pouco o espírito de sacrifício, de querer ajudar, de sermos voluntários em fazer as coisas. Fizemos o trabalho para o bono, portanto não cobramos nada, fomos lá de boa vontade e querer desenvolver as coisas, não ganhamos dinheiro com aquilo. E depois a parte que nos sentimos ludibriados foi que toda a ideia que nos tinham passado, que seria um projeto nacional com muitas dificuldades financeiras, porque fazer um filme épico ou pseudo-épico teria algumas limitações. Mas depois, lá está, as questões das consultorias, estamos lá com um arco estilo romano e depois alguém se lembra, não, é mais ir um longbow, portanto, porque alguém tinha lá de uma companhia de teatro e prefere fazer tiros desse género. Ricardo, não é nesse filme em que está um tribuno montado num jerico com uma armadura do Alto Império? Isso. Pronto. Não é, eu costumo dizer, quando não consigo fazer casos muito positivos, vamos transformar os casos menos positivos como exemplos a não repetir. E eu muitas vezes faço isso, pego nestas coisas e utilizo esse material para poder explicar essas coisas. Tenho muitas fotografias de coisas, de atividades de grupos nacionais e estrangeiros, sim. Das quais nós temos que fazer porque nós temos que ser os próprios críticos lá, aliás, voltando ao conceito da academia. Nós, quando fazemos um trabalho, temos que nos expor à crítica dos nossos colegas. E porquê? Porque nós temos que estar habituados a estar a ser postos à prova. E, portanto, nós temos que ser os primeiros autocríticos do nosso trabalho. E estar aceito a isso. Isto não se coaduna com o ambiente geral de meios de redes sociais em que o pessoal acha que opinar é perceber alguma coisa do assunto. E, portanto, depois às vezes dá para discussões que são... Eu tenho-me envolvido em algumas discussões no Facebook, eu sou um bocado incendiário. Também, pronto, houve aí um filme sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre um determinado tema que, pronto, eu achei que teria sido melhor. É mais próximo, sim. Se mudassem o título, pudesse passar no México, era capaz de estar ou no México ou a Legião Estrangeira Francesa. Não sei. No outro, há um que eu tenho muita curiosidade em ver e vou dizer o nome. Ouvi alguns surgir, mas não surgiu, porque comparativamente, e eu que me dedico ao estudo da Primeira Guerra Mundial, eu ainda não vi o filme, mas comparativamente àquilo que eu vi, e estou a funcionar por trailers, eu sei que um trailer é uma coisa perigosa de fazer julgamentos a priori. Sim, muitas vezes tem mais teasers e que era momentos áureos e tal. Mas fui apanhando algumas imagens, eu estou muito curioso por ver o Mosquito. Eu digo aqui, o outro já prefiro não falar dele. O Mosquito, pareceu-me que há uma intenção de ser muito mais rigoroso. Conseguia perceber-me isso. Houve alguém que disse, não era aquela espingarda, que não é uma Mauser Vergueiro. Atenção que as Mauser Vergueiro foram todas transformadas em 1937, portanto consegui pôr Mauser Vergueiros que têm suas particularidades. Já foi bom pôr uma Mauser como deve ser, e foi filmada em loco, em Moçambique. E há uma série que, por exemplo, eu também vou dizer aqui publicamente que me está a fascinar, porque acho que está muito bem feita. Isto é aquela coisa zero, é português, está bem feito, que coisa estranha, que é Espia. Estou a seguir episódio a episódio. Está bem feito no argumento, está bem feito no decor, está bem feito o argumento está excelente, porque tem a ver com a rede Shell, que era uma rede inglesa ou aliada, montada em Portugal até 1942, 43, que foi desmontada pela PVD, pela Polícia de Vigilância e Defesa do Estado,
que era uma rede aliada para a eventualidade da Operação Félix se concretizar, de fazer sabotagem e retardamento de tropas espanholas e alemãs. E aquilo está tudo lá. Está bastante rigoroso. Portanto, na minha opinião. Ou seja, nós conseguimos fazer as coisas bem. Sim, a questão é esta, Sérgio, e indo para outros exemplos, para não estarmos só a falar deste. Nós estivemos a servir como consultores, alguém fez-nos chegar ao contacto de um filme de um realizador português conceituado, não vale a pena estar agora aqui a pôr nomes, que iria ter um excerto, uma cena com o Dom Quixote. E contactaram-nos porque acharam, olha, vocês na associação, vocês têm lá material, podem-nos dar uma ajuda nisto? Coisas tão básicas como isto, a ponta da lança era uma lança daquelas dos gradões dos portões de ferro, e portanto nem sequer esses géneros de detalhes, e portanto estamos aqui às vezes nós aqui com os detalhes de que se a arma é A45 ou A46 porque foi modificada, e às vezes as coisas são assim tão drásticas quanto isso. Queriam pôr um Quixote com um escudo quase viking, uma coisa grande, maior que uma targa, e eu disse, não é desse período, estive a explicar, mostrar imagens de referências, lá está, isso que deve fazer. Mas olha, numa recente discussão no Facebook, numa página não portuguesa, sobre filmes de guerra, é mesmo o War Movies, apareceu lá um amigo, uma pessoa no Facebook, sabes o que é que chamou às pessoas como eu sou, que sou um chato de primeira, de Rivet Counter, contador de parafusos. Sim, contador de rebites. Mas voltando agora ao tema da nossa conversa, porque isto é fácil de expressarmos, o que Encadeamentos então se propõe a fazer foi um pouco isso, é tentar mediar este rigor que muitos querem e que sabem e que o têm, que conseguimos através de leituras exaustivas, de idas a seminários, de trocas de experiências, com o mundo real, que lá está, é as produções, que podem ter dinheiro para umas coisas, mas para outras não têm. É o querer fazer, saber como gastar ou investir mais em alguns equipamentos que valem fazer, que são melhores e que o investimento não é assim tanto quanto isso. Dou exemplos de uma Câmara Municipal que ia fazer uma atividade do foro do período castrejo, e que a solução era a solução que conhece de outros sítios, que são as soluções que nós queremos sempre evitar, que era pôr, por exemplo, sarapilheira nos pés dos miúdos com as sapatilhas por baixo, e portanto eu prefiro nessas situações, é anacrónico sim, não há sapatos do período, não se usa sapatos do período, pronto. Se querem usar sandálias, outras coisas que sejam mais perto, sim, mas nós arranjamos uma solução de desfazer calçado, até mesmo em pele, e lá está, a nossa associação tem voluntários que trabalharam para isso, fomos arranjar alguns produtores que nos ajudaram com trabalho gratuito, fizemos calçado para essa autarquia poder dar às criancinhas, e depois lá está. No dia das coisas as crianças não chegaram a ter tempo, mas os grupos de teatro que estavam lá associados ao evento já estavam todos calçados com equipamento, depois dificuldades com o equipamento não valia a pena, mas ainda hoje em dia há elementos de grupos de teatro que têm esses equipamentos a funcionar, portanto é este género de coisas que achamos que nem sempre é valorizado o trabalho que nós temos, mas nós somos persistentes, somos sonhadores e vamos continuando à carga e a enfrentar as coisas. Numa primeira vertente, muitos identificam a Associação Encadeamentos apenas com estas atividades ao vivo de feiras medievais e alguns mercados, porque nós, apesar de não concordarmos com muitas das questões do rigor, achamos que, em vez de estarmos só de um lado da barricada a mandar granadas à distância, achamos que... Mostrar como se deve fazer, sim. Exato. É um pouco por aí. Inicialmente tivemos uma situação que, na altura, encaramos como... porque é que o pessoal não pensa e porque é que nos andam a copiar, porque é que andam atrás de alguns elementos e algumas maneiras de nós nos pormos, mas depois começamos a assumir a situação de que a cópia é um elogio indireto e, portanto, temos aí vários exemplos, porque nós chegamos a ver isso, que nós estamos a trabalhar para desenvolver conteúdos. Assim, nós dizemos, nós não somos donos da história, não somos donos do património, muito pelo contrário, nós estamos a querer promover e querer que toda a gente o abrace e o tome como tal. Mas a questão é, a maneira como nós apresentamos as nossas coisas, isso já se começa a ir para os campos da propriedade intelectual e que é difícil em Portugal nós nos defendermos. E, portanto, não vale a pena irmos para essas guerras,
porque não conseguimos ir buscar nada com essas coisas. Mas, por outro lado, começamos a ver, ok, o nosso intuito é promover património, é mostrar como é que as coisas podem se acontecer. E se vai havendo alguma tentativa de vir atrás, pá, somos a candeia que vai à frente e que o pessoal vai tentando acompanhar. E, portanto, apesar de no início ficarmos um bocado frustrados com isso, agora já assumimos isso como algo que é inerente. E, portanto, vamos fazendo com gosto, vamos partilhando. Estamos a fazer guias de boas práticas de como trabalhar com o público. Portanto, subimos um bocadinho o nível, o notch da atividade e, portanto, temos-nos estado a fazer isso. Temos feito bastantes formações, quer para curiosos, quer para profissionais ou semi-profissionais, porque sempre quem trabalha nestas atividades é profissional. Muitas vezes é o que eu digo, são os amadores que nós devemos abraçar. São amadores porque fazem as coisas porque amam as coisas. São amadores no sentido que gostam muito daquilo que fazem. O problema é que muitas vezes não têm quem os guie no caminho correto de lá chegar. E, portanto, esse foi um dos caminhos, ou foi um dos espaços em que a Encadeiamentos viu que teria que trabalhar. E, portanto, tem sido aí que nós temos estado a fazer. Continuamos a fazer atividades ao vivo, feiras e alguns mercados que vão surgindo. Com o crescimento da associação, que a associação fez agora 5 anos, com a formalização, nós já trabalhamos há mais tempo dentro destes meios, mas agora com a formalização nós podemos também chegar a um ponto em que já escolhemos também um pouco os sítios em que nós queremos estar a trabalhar. Tem sido então algo que nós passamos a abraçar, portanto, inicialmente nós tivemos realmente que ir para a parte de estarmos em público, para podermos visitar, ou melhor, sermos conhecidos pelo grande público e conseguirmos chegar a algum lado. Entretanto, o que acontece é que nós passamos a ter as outras funções, que seria poder estar também a fazer formação para quem quer trabalhar com públicos e que precisa de ter algum guia de como poder trabalhar. A Encadeamentos, então, vai surgindo com várias valências. Neste momento, só para terem um pouco de noção, nós temos... Para as pessoas que não estão a ver, está a aparecer em fundo o site da Associação de Encadeiamentos. Sim. E, portanto, nós neste momento temos várias iniciativas, para além dos grupos básicos que fazem parte da associação. Temos um núcleo de investigação e de arqueologia experimental. Temos um grupo de esgrima medieval e artes de combate que foi criado para poder interpretar alguns códices medievais e pôr não só a parte teórica, mas em prática alguns desses manuais, e fazemos a resenha crítica dos mesmos. Temos a parte de recriação histórica, portanto, no modelo anglo-saxónico, isto sempre ressalvando, o Sérgio sabe que eu sou muito renitente em utilizar o termo recriação histórica em Portugal, porque devido a ter sido proliferamente utilizada por teatro e, portanto, são encenações. A recriação histórica em Portugal funciona como num sentido mais de encenação de momentos, portanto, são paradigmas diferentes. Portanto, a recriação histórica, e eu aqui vejo o ambiente em que estamos só recriadores, não há público, e estamos a viver momentos que nós queremos fazer, criar trabalho de um artesão, fazer uma oficina, fazer uma casa, jogar à noite uns com os outros os jogos medievais, fazer... depende do período. Aqui eu estou a falar de medieval por causa das fotografias que estão a aparecer. Sim, mas tudo se aplica. Trabalha outras atividades. Temos uma forte componente a nível social, tem sido algo que nós temos estado a trabalhar, quer, por exemplo, vamos depois falar da parte que eu não gosto tanto, que é a parte de como isto se torna viável financeiramente, e socialmente uma das coisas que nós reparamos é que há muitos sítios que têm muito boa vontade de querer fazer atividades, mas que não há forma de conseguirem, de pagar as atividades. E as atividades têm custos, temos pessoas que trabalham para as fazer, e deslocações e outras coisas que são custos normais, e então nós passamos a ter atividades gratuitas para algumas instituições que nos solicitam, outras que vamos fazer de voluntariado com quem nos solicita e que nos diz, olha, isto era engraçado, mas nós não temos capacidade, e nós aí tomamos a iniciativa de propor, fazemos atividades. Temos a parte de Encadeiamentos para Todos, foi um trabalho que também quisemos colocar desde o início, que é a parte
de estarmos, pelo menos, sensibilizados para trabalhar para todos os públicos. E isto aqui é uma coisa que eu gosto de falar, normalmente não só na parte das necessidades especiais, que é importante, mas para todos, e isto é uma bandeira que eu utilizo, porque é uma bandeira que eu defendo, não é utilizo, uma bandeira que eu defendo que é todos é todos. Em Portugal, atividades pedagógicas, 80, 90% das pessoas associa logo a atividades para as criancinhas. Vamos fazer pinturas, vamos fazer colagens, ok? Sim, e é isso verdade. que não acho, que isso para mim é redutor a nível de história e património. Nós temos tanta coisa tão rica para podermos fazer, pode dar trabalho reconstruir e estar a pensar nisso, e aí sim encadeamentos assume-se para fazer. E portanto, quando eu digo para todos, realmente temos aqui as necessidades especiais apresentadas, mas temos depois a outra parte que é o que eu digo às pessoas, é desde de pequeno até adulto, e com necessidades especiais fazem parte de todos, portanto Sim, todos é todos. O serviço educativo no fundo não tem nenhuma faixa etária específica. Mas a questão é esta, é o que eu digo, há o serviço empresas educativo que... é para toda a gente e para todos os públicos. Há empresas que trabalham especificamente este género de públicos, selecionam, são nichos de mercado, perfeitamente, não tenho nada contra. Agora eu como fundador da associação quis lançar esta ideia, que foi abraçada pelos meus colegas, que foi termos realmente algo que não somos específicos para, mas estamos capacitados para poder fazer isso. Isso é importante. Temos investido em formação, em estar em contacto com outras instituições que trabalham isso sim de forma profissional e, portanto, é isto. E nós temos que saber que quando não percebemos de alguma área, vamos chamar quem percebe. E, portanto, aí vamos melhorando as nossas capacidades. Isso, depois de termos recebido essa informação, podemos replicá-la e distribuir. E é isso que é muito importante. Ricardo, deixa-me até pôr-te a questão desta forma. Tu não tens que praticar a inclusão. As pessoas estão lá todas por natureza. Mas a questão é esta. Deixa-me por exemplos práticos. Eu gosto muito da citação do res non verba. Portanto, atos e não palavras. Detalhes tão pequenos como isto. Os nossos cavaletes são todos cortados a uma altura em que os cadeirantes tenham acesso a chegar às mesas e não tenham que estar a espreitar ou encavalitar-se para chegar às coisas. Quando eu tenho uma exposição de materiais, eles são feitos com as distâncias necessárias para poderem estar acessíveis a poder. É isso, são detalhes de nós estarmos preparados, ou estamos pelo menos sensibilizados como fazer as coisas, para as coisas funcionarem de forma correta. É o explicar a todos os nossos colaboradores de que se aparece alguém com deficiência não vamos tratar por ninhinho e vamos querer fazer tudo à pessoa. Não, a pessoa tem a sua autonomia, tem as suas delimitações, mas já está habituada a trabalhar com elas. Naturalmente que podemos estar prestáveis para ajudar, mas não vamos fazer que num grupo em que está um cadeirante e estão 15 pessoas, vou fazer só atenção a uma pessoa que está de uma cadeira de rodas só porque está de cadeira de rodas. Isso, lá está, não é... E são estes detalhes para quem está habituado a trabalhar, outros exemplos que agora estão a surgir, é chegar a um sítio, uma Câmara Municipal com quem trabalhamos, e eu digo, sim senhora, eles dizem-nos, vão montar a vossa exposição daquele lado e as vossas atividades vão ser realizadas assim, e eu olho para o espaço e digo, e acesso a cadeiras de rodas? E eles, isso normalmente, e eu, sim, normalmente, faz-se uma rampa, coloca-se aí e vocês têm esse equipamento? Não, mas podemos tratar. Pronto, pelo menos já trataram. Eu tenho dois espaços bastante importantes da Praça Portuguesa que já colocaram pelo menos 2 rampas de acesso dessa forma. Uma delas até fomos nós que oferecemos, ou melhor, nós lançamos a ideia, emprestamos algum material e até foi o Museu Militar do Porto que esteve a construir por acaso trabalhei essas questões mais na área dos museus e existem imensas diretrizes e imensas até a lei contempla esses aspectos, há trabalho feito, portanto é importante conseguir-se integrar as pessoas com incapacidade ou a deficiência, sem que elas se sintam diferentes. Portanto, criar ali, já ter aquelas ferramentas para que quer uns, quer outros participem na atividade de uma forma natural, sem diferença. O próprio discurso, que é uma das coisas que nós trabalhamos, e depois temos colegas aqui, eu hoje estou aqui como representante, mas lá está, como mentor e vou orquestrando aqui uma série de áreas, mas temos a própria questão do discurso ser adaptado, termos uma linha guia de
palavras técnicas que nós utilizamos, mas que depois temos que passar o crivo de ser acessível, não ser críptico para muitas pessoas, porque uma das coisas que acontece muito nos mais académicos da área de História é que depois começam a debitar alguma informação e assocervam as pessoas e as pessoas não se sentem familiarizadas com aquilo. Sim, senhor, podem até dar a ideia de que a pessoa sabe muito, mas depois quando nós filtramos nem sempre chegam todas as informações. Eu gosto muito de fazer os contra-inquéritos, eu chamo depois o Vox Pop nas atividades, que é depois fazer uma pequena inquérito e fazer a conversa informal de que o que é que apanhou daquilo, quais são os traços principais, e nós temos trabalhado isso porque, pronto, uma das coisas que nos faz ajudar a ter as valorizações das capacidades das pessoas é, ao vermos que a maneira como apresentamos, e não só a parte teórica, só a apresentação, nós temos muita parte tátil e de sensorial para poder reforçar o estímulo à aprendizagem. E, portanto, esse é um sistema de que nós, com a arqueologia experimental, estamos habituados a trabalhar e recriar materialidades. Portanto, muitos dos materiais que nós temos são réplicas, não há necessidade de termos peças reais nas apresentações. Se temos um equipamento, uma lucerna, que é uma lucerna, aliás, vou pegar agora aqui, o Sérgio disse-me se eu tivesse peças, estou aqui a olhar para a frente, isto não é nada mais do que um tinteiro romano, okay, que nós fizemos em barro. Temos um oleiro na nossa associação que faz as nossas peças e das quais vamos passando alguns projetos para fazer, mas isto se fosse uma peça real, de museu, histórica, não devia estar assim na minha mão a poder ser manuseada, e quem diz isso eu passar para a mão do público que está e colocar tintas e estamos a trabalhar. E, portanto, nós, nesta situação de explicarmos o que é o património, o que é que são os materiais e porque é que nós, ao mexer em réplicas, estamos a valorizar aquilo que está nos museus, porque muitas vezes as pessoas também dizem-nos, mas o que está no museu, aquilo está longe, está. Eu digo, não, o que está lá é nosso e está protegido, que é para mais ninguém estragar e podermos nós usufruir dele durante mais tempo. Nós é como se entregássemos aquilo que gostamos a um guardião. Os museus são os guardiões dos materiais e por isso é que eles são tão cuidadosos, ou tentam ser o mais cuidadosos possíveis, para ter as condições ideais de guardar o material. Bem, continuando só para terminar a parte da apresentação dos projetos da Encadeamentos. Temos neste momento um projeto novo que é a newsletter. Achamos que faltava-nos um pouco de comunicação com o público, de forma informal, diretamente para as caixas do correio eletrónico, e um desafio que fizemos dentro da nossa associação e vamos começar a ter agora de forma regular são as recepções críticas sobre livros, sobre papéis a nível de artigos académicos, que lá está, por vezes falta de vez em quando assim, algo que seja estimulante para resumir e incentivar as pessoas a poder procurar um pouco mais sobre isto que nós temos. E lá está, não estamos a fazer isto para um meio académico, naturalmente que não choca com o meio académico, nós temos este género de documentos disponíveis, mas dá perfeitamente para qualquer pessoa que não tenha formação académica dentro da área de História poder ler e ter aqui uma apresentação sobre alguns dos livros. Este foi o primeiro que nós começamos. Quem quiser depois poderá no fim fazer o download até para depois guardar. Algumas sugestões de aquisição. Neste momento não temos qualquer tipo de afiliação a nível de patrocínio, mas estamos abertos, se alguém quiser chegar. Falta aí o book. O book. A sugestão, o book da Porta Editora. Sim. Editora, sim. Boa sugestão. Outra coisa que nós estamos já agora é que... Desculpa só interromper, Ricardo. Essa newsletter corre o sério risco de se tornar uma revista. E se for o caso, vai ser possivelmente a primeira revista que entra nesta área. Porque eu internacionalmente conheço a Reenactment Magazine. Eu fui assinante dela na versão digital durante algum tempo. Que era multi-épocas. Eu acho que faz falta ter uma revista que não seja só que seja do reenactment, mas também das técnicas, porque eu lembro que alguns artigos não era só sobre os eventos que se faziam em Inglaterra, sobretudo, ou nos Estados Unidos,
mas que entravam na área, por exemplo, das técnicas da confecção da cota de malha, ou... Sim. Nós neste momento temos o seguinte, vou continuar a partilhar e tinha guardado mais para a frente, mas pode introduzir-se aqui perfeitamente na conversa, que é, a newsletter então está disponível e é gratuita para quem quiser decidir. Agora, a nível do que estás a dizer, nós fazemos parte da ESARC. Também. E a ESARC já faz uma publicação em revista física, portanto impressa e Sim. digital. E nós temos feito parte da ESARC, somos membros há alguns anos, temos partilhado alguma informação com eles. Agora, a nossa associação tem tido a dificuldade, que é uma das áreas em que nós estamos a trabalhar, que é exatamente a parte da comunicação. Foi muito feita a associação na base de vamos trabalhar o que é preciso, o que é que nós queremos fazer, portanto, fomos pôr as mãos na massa para fazer pão para comer e não fizemos bolos para pôr na montra, não fizemos coisas para ser bonitas e para cativar, o público nas outras plataformas digitais, naquilo que não é ao vivo. Portanto, quando estamos ao vivo e o público vem ter connosco, ou fazemos uma workshop e o público se inscreve, algumas com muito sucesso. Nós tivemos o ano passado em Leiria, lançamos-lhes o desafio, convidaram-nos para fazer a Feira Medieval, e nós lançamos um desafio para fazermos apresentações pedagógicas no museu, que eles têm lá o Museu do Papel, o Moinho do Papel. Sim, sim. Inicialmente estávamos a dizer que fazíamos apresentações para grupos de 20 a 30 pessoas. Ok, 20, 30 pessoas rapidamente transformou-se em termos 80, 90 pessoas na sala do museu para ir ver uma apresentação sobre, na altura foi sobre os materiais de escrita, portanto, vários tipos de suportes, vários tipos de materiais para escrever e depois até deixávamos alguns a escrever com materiais que tínhamos lá em exposição. E, portanto, este formato funciona. Esta é a primeira coisa que eu precisava de poder confirmar, fazer na prática e dizer sim, funciona. A ESARC tem trabalhado isso. O conceito da ESARC trabalha muito em algo que nós ainda não temos cá em Portugal. Eventualmente temos um projeto na calha que poderá vir a transformar-se em algo disto, que é um Open Air Museum. Não é um parque temático de ir às festas. Exatamente, é o novo conceito. Exatamente. É termos réplicas de materiais que nós sabemos como eram, ou sabemos o melhor possível até à data de como é que são as coisas. Tentamos reconstruí-los o melhor. Aliás, vou entrar agora aqui, acho que estou a partilhar neste momento o ecrã. Estes são vários sítios em que, neste momento, também por causa do confinamento, tem-se estado a adaptar, mas são museus ou sítios que têm reconstruções ou espaços que tentam ir visitar aquilo que seria o mais próximo possível. Portanto, aqui a ideia é, o público vem visitar, mas vem visitar para conhecer a história, não vem para se divertir, comer umas sandes, que também são fixes, e beber uns canecos, que também é bom, mas poder fazer. Uma das coisas na Dinamarca que se faz muito, aqui a apresentação é da Alemanha, mas na Dinamarca eles têm muitos, são os barcos vikings, porque eles reconstroem e têm mesmo visitas do pessoal poder experimentar como é que é. Portanto, isto, quem quiser depois visitar o site da ESARC tem muita informação. Portanto, funciona um pouco como a história viva, não é? É experimentar. Nós cá em Portugal usamos durante algum tempo história ao vivo, o formato que nós estávamos a apresentar de encadeamentos quando trabalhamos. Claro que depois há aquelas misturas como o público e mesmo os contratantes não estão habituados a isto. Eu não ia dizer não estão educados para isso, mas tem a ver com o mercado. Eu entendo que eles não saibam, não chamem os nomes certos, porque também não há suficiente oferta para isso. E portanto muitas vezes nós somos o grupo dos artesãos, porque estamos a fazer os ofícios, é assim que tentam nos meter a chancela, ou então somos o grupo dos animadores históricos que andam para lá e fazem umas coisas. E depois querem demonstrações de armas, mas querem que a gente faça umas espadeiradas, que é um termo interessante que é bater espadas no ar e fazer aquelas coisas que alguns grupos fazem, uns melhores, outros menos melhor. Mas pronto, são animações e é aí que nós tentamos aqui fazer a nossa diferença. Nós não queremos nos imiscuir no teatro, não queremos nos imiscuir num grupo que queira fazer animação de festa só. Nós queremos mostrar é que a história, o património, pode fazer parte da festa e não ser o bombo da festa. Lá por fazermos as coisas sérias não temos que ser os esquisitos, os cromos, as coisas que não são interessantes.
Nós temos muita coisa para ser interessante, agora temos que também transformá-la e torná-la interessante. O nosso processo de preparação de atividades não é só vou ver uns vídeos e tentar copiar aquilo, que isso é fazer a parte cénica, e isso Claro. muitos conseguem fazer. Depois falta o resto, é ter alguém que tenha formação, que saiba conversar, que saiba peço desculpa, que saiba encadear os temas, daí o termo encadeamentos, que faça as ligações, porque essa é a grande diferença. Enquanto nós temos atores que estão a fazer uma animação e que estão ali a animar, sim senhor, põem as pessoas divertidas, mas que alguém lhes pergunta, olha, mas esta colher serve para quê? Ou esta ferramenta serve para quê? E depois temos coisas do arco da velha que lá está, são as tais que nós tentamos limpar, opa, coisas que me vêm à cabeça. Ou temos o vazio, porque a pessoa não sabe e fica ali Não, o problema é o vazio e boiar é bom, é o que eu digo, eu peço às pessoas, por favor, calem-se. O problema é quando eles começam é melhor do que... a regar. Exatamente. Eu ouvi coisas fantásticas, como uma comparação feita cheia de vontade, que era então o ferreiro é o médico da Idade Média. Toda a gente vai ao ferreiro. Eu entendi a ideia, mas depois não sabe explicar, porque não sabe que há diferenças de ferreiros, porque ele dizia que vai toda a gente ao ferreiro, porque vai fazer pregos, porque vão fazer as alfaias agrícolas, vão fazer as espadas e as armas para os guerreiros, e eu, alto lá. Ferreiro, sim, faz essas coisas todas, mas há várias coisas. Há um cotileiro, há um armeiro, há vários géneros de trabalhos, e que quem não sabe, acha que aquilo é a função. Um célebre acampamento aqui para o norte romano, uma atividade romana numa festa muito grande, em que os senhores estavam a cunhar moeda dentro do acampamento romano. Pois, era o mesmo E não tinha odaliscas. Estavam a cunhar moeda dentro do acampamento militar. Portanto, com odaliscas ou sem odaliscas? O simples facto de estar lá o dinheiro ou estarem a cunhar a moeda para pagar aos soldados no mesmo sítio em que podiam ser atacados, não faz sentido por tanto. Pronto, são coisas assim. Quer dizer, quando teria sido simples, Ricardo, deixa-me só sugerir, em vez de estar a cunhar a moeda, tinha o procurador metalorum e por acaso iam escoltar uma carga de moeda para algum lado. Não, sim, mas deixa-me cá ver. Vou pôr os nomes nas coisas. Quem quiser depois procure, que isso está aí público, portanto não estou aqui a lançar. Quando dizem que quando os romanos vieram conquistar Braga, ok, e a gente diz, ok, Braga teoricamente foi fundada por romanos, é um dos exemplos de cidades começadas, e portanto... O que é que vêm os romanos conquistar aqui Braga? Não, Braga foi de fundação romana, portanto sim, havia algo anterior, mas a ideia lá está, filme de Hollywood, vêm as legiões, chegam, dão porrada a tudo e partem tudo, porque é assim que os romanos estão sempre representados, habitualmente representados, e portanto depois falta a outra parte, e o que é que eles nos trouxeram? Trouxeram-nos a arquitetura, trouxeram-nos a lei, trouxeram a língua, trouxeram-nos... Pronto, mas... é esse género de coisas que nós estamos constantemente a ter, ou melhor, com muita facilidade temos quem nos ajude a dar materiais para nós podermos explicar às pessoas que as coisas não eram assim. E isto, no romano, no medieval, nem vou para a pré-história, que a pré-história é outra área extremamente interessante de trabalhar, mas que lá está, para as pessoas o conceito de pré-história, aliás, a proto-história, a Idade do Ferro, é uma pré-história pré-neandertal para todos, aquilo usa-se umas tripas de peles em cima, pinta-se a cara, aliás, como já um filme está, de Max, depois já falamos, e portanto nem sequer sabem, e depois nós explicamos, são 2 séculos de diferença. Não faz diferença? Isso não faz diferença. E eu, ok, pronto. É a mesma coisa que explicar a pessoas que Castrejo não é a mesma coisa que século XV ou XVI da Escócia, lá por eles usarem kilts e os outros usarem... Exatamente. Pronto, mas é esse género de discussões que em praça pública discutimos, e aqui é a parte que me incomoda, não com o público, porque o público depois é conforme vai tendo informação, claro, mas é com aqueles que estão a falar com o público. E aí é que é a parte problemática. É quando temos as pessoas que estão a ser contratadas por uma entidade que tem pessoas responsáveis da parte do património, da parte da cultura, e que os deixa estar lá a fazer essas coisas. Pois. E portanto, para o beijamão, para o corta-fitas, toda a gente está lá toda emproada e tal,
mas depois esquecem-se que é com o público com quem nós estamos a lidar e com quem estamos a trabalhar que a informação vai passando mal. Estamos a falar, o Ricardo está a falar de 95% das nossas instituições culturais e museológicas têm esse tipo de comportamento. Eu tenho, infelizmente, apesar de estar à frente da associação, tenho este mau bom feitio. É assim, eu sou sincero e digo as coisas conforme elas correm. Mas é verdade. A quem é verdade. Seja. O problema é que muitas vezes É eles o que não estão habituados a ouvir isso, porque dizem, mas nós não temos responsabilidade sobre isso, eles disseram que faziam. Pois, mas vocês têm pessoas na vossa instituição, exatamente. A Câmara não tem que saber história. Quer dizer, deveria, mas não tem que saber a história toda e nem os detalhes. E normalmente as pessoas que sabem não estão colocadas nos sítios corretos, são pessoas que estão... está lá uma pessoa que saiu de uma coisa qualquer. Pois, que por acaso é familiar, mas isso é só coincidência, porque não havia mais pessoas qualificadas para estar. Exatamente. Esse é um problema que nós temos. O sangue conta muito, em termos académicos conta muito sangue. A pessoa fica mais inteligente, fica mais... Mas pronto, voltando outra vez, isto, como eu disse ao Sérgio, isto encadeamentos, nós pomos o dedo em muitas feridas e em muitas temáticas que vão surgindo. Eu deixa-me dizer-te uma coisa, até porque nós daqui a pouco temos de terminar esta primeira parte. Ricardo, é a primeira parte porque vai haver uma segunda parte, tem paciência. Sim. Espero que tenhas aí água quanto baste. Sim, já vim com reforço de chá verde. Chá verde, ok. Eu atrever-me a dizer que o teu projeto de encadeamentos é um projeto que diria no bom sentido de intervenção. Considero. Intervenção mesmo, pura e dura, intervir de forma a tentar colmatar, e isso é um bocado, às vezes, a maré bater contra o rochedo. Porque eu também, tu sabes muito bem que eu passo por isso noutros contextos da época. Sim. Noutros contextos da época. Trabalho com o napoleónico, mas nós temos esse desafio também constantemente. E neste momento, pronto, recordo que o Pedro Casimiro também já esteve a falar do Projeto Almeida em programa anterior, e o Projeto Almeida também se está a diversificar, não só para a recriação histórica, mas também para uma certa intervenção e articulação cultural, e tinha que o fazer, e Almeida é um laboratório ótimo para isso. Uhum. Neste momento faz-me lembrar um pouco as empresas de arqueologia que tiveram que se diversificar também antes só faziam as sondagens e agora tem que se diversificar, ou seja, neste caso, quem tem uma associação desta natureza também diversificou e interveio. Eu acho isso que é inovador. Eu aqui tenho vem-me sempre à cabeça uma professora que me é muito querida, que é a professora Paula Menino Homem, da Faculdade de Letras, de quem eu gosto muito, e ela, eu já tinha algumas ideias, mas consolidei com ela dizia nas aulas algo que eu já pensava há muito tempo, e portanto fiquei com essas ideias extremamente consolidadas, que é a multidisciplinaridade das equipas que nós temos que ter. É o assumirmos que nós não sabemos tudo, e infelizmente muitas vezes nestes grupos há aquele que sabe tudo, que acha que é o Uber mestre, há sempre assim uns mestres esquisitos que surgem por aí, que acham-se que são mestres de títulos, e aqueles que realmente são mestres das áreas em que trabalham e que são descurados. E portanto aqui no grupo nós temos, aliás, partilhando novamente aqui o nosso ecrã para quem quiser depois conhecer um pouco, e aí o site está disponível. Nós fizemos agora uma parte de apresentar um pouco quem é a equipa, e aqui estamos a equipa aqueles que costumam trabalhar de forma recorrente com a associação, porque muitas vezes pensavam que isto éramos 3 ou 4 cromos que andávamos aqui à volta disto. Temos pessoas de áreas tão distintas como informática, eletrónica, estudantes de história, estudantes de multimédia, e portanto divertimos-nos com algumas coisas, levamos a sério muito aquilo que nós fazemos. Pessoas que nem sequer, por exemplo, o Diogo Silveira é licenciado em Biologia e tem um mestrado em Biodiversidade, portanto não tem nada a ver diretamente com a área de Património e História, mas fez um percurso dentro do grupo de esgrima medieval
e é o que ele diz, estamos constantemente a explicar o que é a cota de malha, pesa muito, mas a função que tem e com o treino não é assim tanto quanto isso, aquilo que o soldado medieval levava não é muito diferente daquilo que as nossas tropas levam hoje em dia. Exato. Aliás, uma das coisas que muitas vezes desmistificamos é isso, o equipamento militar medieval é pesado, sim senhor, mas quando aparece lá pessoal das nossas forças especiais que explica, não, 50 quilos é o equipamento para fazermos umas caminhadas e tal, e não, ok, pronto. Mas é um pouco por aí. Nós estamos, é fácil cativar pessoas que são de outras áreas. Agora, se não tivessem eles forma de saber procurar, que foi um pouco isso que aconteceu, eu fui para a área de História, no meu percurso pessoal, eu comecei com informática e depois estive a trabalhar em design na parte gráfica, portanto trabalhei a nível de novas tecnologias e continuo a gostar de fazer, esse bichinho sempre ficou. Mas depois fui-me licenciar em arqueologia porque gostava de uma próxima mais de materialidades e sentia que não havia forma de eu conhecer um pouco, não havia forma de eu conhecer, não havia informação. Temos o canal História, que é bom para quem está a começar, mas depois começa a ver Jesus. Ok? Entre Templários agora nem é bom para quem está a começar. Agora pois, não é nada. Mas não, é não isso. é nada. Mas nós, já foi. Pois, mas é isso. O infotainment já morreu muito. Já teve o seu momento. E, portanto, nós encontramos essa tal ideia de que falta quem consiga dar essa alternativa em Portugal para podermos fazer isso. Claro que isto depois ultrapassou barreiras. Nós não estamos a trabalhar só em Portugal. Vamos trabalhando também, quer da ESARC, a ESARC já mostra aqui parte das nossas vertentes internacionais, mas com outras associações similares que fazem trabalho parecido, outros em áreas específicas daquilo que nós trabalhamos. Por exemplo, temos um grupo que trabalha só a parte da tinturaria, só a parte de como tingir tecidos e fixar cores e nos procurar alguns materiais para conseguir fazer isso. Nós conseguimos fazer e conseguimos ter trabalhos com grupos a fazer isso. Temos trabalhos sobre grupos de armas com quem trabalhamos também de forma muito próxima e que vamos tendo algumas atividades regulares com eles. Portanto, nós vamos nos desdobrando nesses projetos e atividades que fazemos. Na nossa página, neste momento, mantivemos ainda só a parte mais nacional porque precisamos de nos apresentar. Falamos, se calhar vai ficar para a próxima edição, a questão da área financeira e da área de sustentabilidade de um projeto destes, porque isto é tudo muito giro, mas mantê-lo a funcionar não é fácil. E, portanto, nós, até agora, até sensivelmente há um mês atrás, tínhamos uma página que mostrava essencialmente os serviços que nós podíamos prestar. Portanto, era uma página mais comercial, podemos lhe chamar assim, daquilo que nós fazemos. Que continuam a estar disponíveis. Era a parte de dinamização de espaços de património, consultoria. Pronto, isto depois iremos falar um pouco sobre isso numa próxima edição e, portanto, já vou deixar esta parte lá. Também já está chegada a hora desta edição. A hora. Fica já feito o convite que há bocado enderecei ao Ricardo, precisamente para o seguimento. Ricardo, o meu desafio era que no próximo programa também nos pudesses depois reservar depois um bocadinho para falar do GEMAC, também da esgrima. Isso dá quase um programa. Aí sim, aí digo, isso é quase um programa, porque essa história é muito engraçada. Não, eu se calhar proporia que depois tu desse o cheirinho do GEMAC. E como agora funcionamos em plataforma Zoom, não sei se o nosso técnico achará que mais que 3 pessoas seja viável, eu acho que sim. Um dia, com mais calma, pronto, hoje estamos numas gravações um pouco acidentadas, isto é uma abertura total, podemos trazer, estás com a GEMAC ou mais alguém, de facto a apresentar o projeto GEMAC, a esgrima. Tal como agora também tenciono trazer um pouco o IAIDO finalmente, apesar de estarmos um pouco dispersos, para esta divulgação, porque estamos todos confinados, mas não paramos. O GEMAC, quem quiser conhecer, exatamente, o Ricardo vai dando já aqui o mote do próximo programa, enquanto que nós, eu e o Paulo, vamos agradecendo ao Ricardo. Ao Ricardo, sim. Foi um programa muito interessante. E também agradecer uma coisa ao Ricardo, publicamente, foi ter feito linkar o Hora de Artes ao site de encadeamentos.
eu agradeço em meu nome e do Paulo e também da Rádio Transforma, logicamente. Sim. Faz parte de nós em conversa, surgiu essa ideia e faz todo sentido. Nós estamos a divulgar património. A associação, aliás, não chegamos a dizer o nome completo ainda há pouco, que é um nome muito pomposo, mas é a Associação para a Promoção do Património Histórico-Cultural. Portanto, nós tivemos que tentar concentrar, mas não conseguimos concentrar tudo aquilo que nós queríamos. E portanto, a nossa função é mesmo essa, é promover o património. A Hora de Ares tem essa função, vai falando de vários temas, muitas vezes ligados à área específica da belicidade, que também nós gostamos. Lá está o grupo de esgrima medieval e artes de combate, também foi um nome difícil de conseguir, vamos depois falar isso na próxima edição, porque é difícil conseguir consagrar um nome que valida aquilo que nós fazemos, porque lá está, não é só umas espadeiradas, que é o que as pessoas, que muitos achavam que isto era só pegar umas espadas e andar a martelar uns com os outros e acham que aquilo está feito. Mas a associação então, ao ter essa vertente, não faz sentido existir sozinha. Todos nós, como mostrei ainda há pouco, ou como fui conversando, somos compostos por várias pessoas, de várias vertentes, de várias formações profissionais e muitos deles habituados ao meio académico. E nós, académicos, sabemos uma coisa, o nosso trabalho não é nosso. O nosso trabalho é para a comunidade científica que quer trabalhar e que quer desenvolver o seu trabalho. E, portanto, não faz sentido nós estarmos fechados no nosso casulo. E assim, o que nós queremos é exatamente isso. Convosco, com outras parcerias que vamos fazer, temos aí mais 2 na calha que vão ser apresentadas nas próximas semanas, que trabalham exatamente isso. Temos um membro do nosso grupo que é um português, esteve a viver em França e agora tem uma página cá de divulgação do património português para franceses, que também vai fazendo coisas assim muito interessantes. Ficará para umas próximas edições ou então vão acompanhando em certamente, nós vamos certamente lançar. haverá mais próximas edições, até que estamos quase informalmente já estamos a emparceirar um bocadinho os nossos projetos. Ricardo, vamos nos despedir com um grande bem-aja. Não esquecer de subscrever e ver a página, consultar a página do exatamente, que ser partilhado, explorar bem a página de encadeamentos e da ESARC também. Ainda por cima está muito bem, está tudo muito bem definido, está muito amigável, está muito intuitivo. Portanto, é isso, é mesmo isso, é amigável. Não se esqueçam das subscrições e dos sininhos. O confinamento apertou-nos e fez-nos adaptar para trabalharmos um pouco mais estas situações. Pois, exatamente. Teve que ser. Já era uma coisa que andava na calha há alguns tempos e tivemos que lhes dar. Muito bem, então em estereofonia, bem-aja para todos e sempre a considerá-los. E até ao próximo programa. Muito obrigado. Até à próxima. Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.